Capítulo 9. Como posso resistir à tentação? Não faz 10 minutos que Karen estava na festa quando dois garotos chegando com várias sacolas de compras. Não é difícil admirar que aquele festa Karen tinha ouvido, mesmo que não sei que muito bebido ali. De repente, Karen e outra atrás de si mesmo, voz conhecido que você está fazendo. Ei, parada, sua chata, olha para trás e ela se vê a sua amiga, Jéssica, segurando duas cervejas que acabou de abrir e ele ofereceu para Karen e disse: não vai me dizer que você é muito nova para se divertir. Karen quer recusar, mas a pressão para fazer para ceder mais forte do que pensava. Jéssica que é uma amigas e chamou Alice, além de que Jéssica é uma boa pessoa, se está bebendo. Então qual o problema em umas cerveja? Diz Karen para si mesma. Não é como esse droga para fazer sexo. Na juventude, as tentações surgem de várias maneiras. Geralmente envolvem alguém do sexo oposto. As garotas na sacola de instintos demais, diz Roman, de 17 anos. Elas gostam de trocar, que você saiba que pode chegar, que aceitam um não como resposta. Descansa tanto de ano de 17 anos. De acordo com isso, um dos aproximou e colocou o braço em volta de mim, disse ela. Daí um soco no braço dela e disse: o que é isso? Eu nem conheço você. É provável que, se você também enfrenta tentações, e pode parecer que a pressão nunca vai acabar, a tentação constante pode ser comparada a alguém parar sua porta, ignorando o aviso. Não perturbe. Você acha que a tentação é um talento que aporta às vezes que eu gostaria, por exemplo, se sente tentado a fazer alguma coisa abaixo. Se você pôs um X de marca acima que essa serve me pode aprender a controlar os erros e resistir à tentação, hein? Conhecer atrás da tentação pode ajudar. Conheci de 3 fatores. 1. Imperfeição. A tendência de fazer o que é errado é como todos os humanos. Imperfeito, até mesmo o apóstolo Paulo é um cristão maduro e admirou honestamente quando quer fazer algo direito, ganha sua presente aquilo que Romanos capítulo 21, Romanos capítulo 7, capítulo 21. É claro que em vez que até que a pessoa, mas justa influência do desejo da carne e do desejo dos olhos. 1 João capítulo 2:16. A ficar pensando demais nas tentações e para fazer o que é errado só vai piorar as coisas. Pois a Bíblia diz: o desejo de tendo-se tornado fértil dá a luz ao pecado. 1 Tiago capítulo 1:15. 2. Influências externas. As tentações estão em todas as partes. Na escola e no trabalho. As pessoas sempre falam sobre seus
seus tempos, seus tempos todos de estude a televisão, sempre retrata o sexo oposto em algo que sente há muito empolgante e ra, ra, realmente mostra sequências ignorantes salve com experiência própria, como os colegas e a minha, que podem exercer uma forte influência. Aos 16 anos, achava que eu achava que me estava apaixonado. Lembre-se dela, minha mãe, me sentou comigo e disse: o que se passa, pessoas, uma decepção, jeito, não cabe, que fique por meio, ou aquele que esteve a vida. Desejo número 3. Desejos prioridade na mocidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Essa compreensão pode incluir qualquer desejo e tópicos de juventude, como querer ser, aceito e criar a identidade própria. Controlados ou poderão fazer com que seja mais difícil resistir à tentação. Por exemplo, como que ela mais difícil resiste à tentação? Por exemplo, como a verdade tem uma identificadas própria levá-la a registrar bons valores que aprendeu em casa. Foi porque aconteceu com Steve quando tinha 17 anos. Ele disse que eu me saber sobre contra a lei, fiz de todas as coisas eles haviam de ensinando a fazer tudo um pouco depois do meu batismo. Tema: você sabia? Deus pedisse que Jesus se mantenha fiel, mas isso também significa que Jesus, como um robô, não obedece. Mas com os motivos, quando Jesus por Revelações 5:17. Tema: como existir? Deve admitir que essas influências podem, mas você pode resistir à tentação. Como? Portanto, primeiro identifique a tentação para saber se você é o. Tente fazer o seguinte: pegue uma bússola e pressione de modo ao mostrador da agulha do indique da norte. Agora coloque o ímã ao lado da bússola. O que acontece é que a bússola deixa de apontar para a direção correta. Em vez disso, ela aponta para o ímã. Se a sua consciência é como uma bússola, se treinando o modo correto, ela apontaria para o norte e ajudará a tomar decisões sábias. Contudo, mas associações assim como o ímã exerce uma influência que pode distorcer o seu critério. Disse: eu respeito moral. Qual a alegação que procura evitar pessoas em situações que podem desorientar o seu senso moral? Provérbios capítulo 13, versículo 20. Mas é difícil resistir. Talvez você já tenha feito isso na página 75. A seguir, pergunte e respostas, marque com X tentação é correta ou alternativas abaixo. Identifique quando a tentação pode ocorrer
até mesmo quando você evitar completo. Como exemplo, considere que a situação descrita no início deste capítulo, que poderia dar de haveria problemas naquela festa. O que você fazer com todos os lados ou pedir qualquer ajuda ao seu sofrimento. Em caso, como possa existir a tentação, exemplos como exemplo dos colegas criminosos, como mudar, ou como que você materiais que a internet ressuscitaram todos os problemas para enviados das coisas espinhosas, como as coisas vazia e vaca. É claro que as possibilidades de evitar coisas de tentação mais cedo, mais tarde, a mente se confrontará a tentação mais forte, talvez esperar que você fazer. Onde ceder a tentação é se você para um homem mais disposto. Estou preparado. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, ele rejeitou a tentação imediatamente. Mateus capítulo 1, 13. Para que, pois, sabia qual era a posição que o sumo sacerdote levantado. Mas ali Jesus havia decidido obedecer ao seu Pai em todas as ocasiões. João capítulo 8, 29 e 28 e 29. Determinante sério que diz que eu desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 28. Na página seguinte, escreva os motivos que resisti à tentação, mas quando confronto duas coisas que poderia fazer resistir é a ela. Lembre-se que de ceder à tentação também é escravo dos próprios desejos. Tito capítulo 3, porque o Senhor permite que eles controle, seja maduro e controle o seu desejo. 3 e 5, porque ore fazer isso. Mateus capítulo 6, versículo 13.